emissora educativa da Universidade Estadual de Maringá. A UEM-FM apresenta agora o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Coordenação da professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Aqui, pesquisadores, professores, acadêmicos, convidados e especialistas buscam eliminar a diferença entre o indivíduo e o cidadão, entre comunidade e sociedade. No ar, Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. A UEM ouvindo a população no seu dia a dia. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, na mesa de áudio comigo aqui na UEM-FM, Everton Vieira, na transmissão nas redes sociais, a acadêmica de Direito da UEM, a Mislaine Souza, e na divulgação institucional, o André Scarati. Nós estamos começando agora, pela UEM-FM, mais um programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. A UEM ouvindo a população no seu dia a dia. O programa, você sabe, faz a divulgação de pesquisas, de eventos, de entrevistas de interesse acadêmico e de interesse social sobre aspectos que estão relacionados ao nosso dia a dia. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania é um projeto de extensão do CSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, e este projeto, aprovado, leva o número 565/2021. O CSA é dividido em departamentos com seus respectivos cursos. Para você saber, existe o Departamento de Economia, de Administração, de Direito Público, de Direito Privado e Processual e Departamento de Ciências Contábeis. O CSA oferece aqui na universidade graduação e pós-graduação. Você pode escolher um desses cursos e vir estudar com a gente aqui na Universidade Estadual de Maringá, uma das melhores universidades do Brasil. E você vai conhecer um dos projetos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. O nosso programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, ao vivo, às 10 horas da manhã, conforme estamos aqui, também com duas representações. Segundas-feiras, 8 da noite, e às quartas-feiras, à 1 da tarde. Você nos acompanha com o seu radinho em FM 105,7 e pela internet também, no Facebook, facebook.com/radioemfm ou no nosso canal no YouTube. Você entra lá, se inscreve, toca o sininho e compartilha esse programa com quem você quiser, tá bom? Estamos nas redes sociais. E você pode enviar sugestões, dúvidas e comentários para o nosso WhatsApp. 999214777. Vou repetir, 999214777. Bem, o programa de hoje tem um tema especial, o projeto de extensão, os direitos de cidadania e meio ambiente. Nosso convidado especial, professor doutor Marino Elígio Gonçalves, ele é do Departamento de Direito Privado e Processual aqui da UEM. O professor Marino possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Direito Civil com ênfase em Direito Ambiental pela UEM e atua nas áreas de Direito Ambiental, do Direito do Trabalho, do Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil. Professor Marino, seja bem-vindo, que bom o senhor estar conosco, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, nossa querida professora Gisele, bom dia a todos os ouvintes e assistentes desse programa. Espero contribuir nesse debate aqui e aproveitando um momento muito significativo, né, que nós estamos aí no pós-Dia da Terra, que tem que ser todos os dias, e também numa cúpula importante de grandes líderes mundiais sobre o clima, né? Muito bom, professor, que bom tê-lo conosco. Minha parceira de programa e também a coordenadora desse projeto, idealizadora do projeto, a professora Gisele Mendes de Carvalho, ela que é diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas aqui da Universidade Estadual de Maringá. Bem-vinda, Gisele, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, professor Marino, nosso querido convidado de hoje. Estreando o curso de Direito aqui no nosso programa, Marcelo. O primeiro convidado, o professor Marino, que muito nos honra com a sua presença, e vai falar sobre o direito ambiental, uma preocupação, como ele já colocou, atual, né, relevante, até para a própria saúde humana, a gente tem que garantir o meio ambiente, a proteção do meio ambiente. Então, bem-vindos todos e bom dia aos ouvintes da Rádio UEM-FM. Muito bem, muito obrigado. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta para o professor Marino. Então, o nosso tema, projeto de extensão, os direitos de cidadania e do meio ambiente. Professor, como é que se surgiu a ideia desse projeto? Qual é o objetivo? De que maneira ele atua? Por favor. Bom, o Marcelo, Gisele e todos, né? Bom, você sabe que um dos pilares do ensino
da universidade é a extensão. Além da pesquisa e do ensino, nós temos a extensão. Então, a extensão, ela está nesse mesmo patamar de importância, né? E o elemento fundamental dela é que essas coisas que acontecem na universidade, elas devem ser socializadas, ou seja, romper o além-muro das universidades para que a gente possa atingir efetivamente as comunidades, né? As pessoas que vivem além da universidade. E veja bem você, os alunos têm essa oportunidade de chegar aqui na universidade, não ficar imaginando que a universidade é um mundo em si próprio, que o universo gira em torno da universidade. Não é isso, muito pelo contrário, tem que entender que a universidade é esse grande elemento complexo, onde recebe demandas complexas da sociedade, e é ali, através da sua inteligência, saber desenvolver elementos para poder aplicar e devolver para a sociedade. E os nossos acadêmicos têm que ter esse contato com a realidade, porque é exatamente nesse aspecto que a gente também trabalha o nosso projeto, que ele tem a temática ambiental como foco, mas também tem a temática cidadania. E cidadania todos nós sabemos, né, que é o oposto de acomodação, porque cidadania nós temos que lutar para que os nossos direitos aconteçam. E o nosso projeto, ele vem lá de 2005, né, e foi justamente com uma professora, Maria Cristine, juntamente com outras professoras do nosso departamento, que tiveram essa ideia e lançaram. Então, desde 2005, veja que é um projeto que tem uma certa caminhada, e eu já devo estar aí nesse processo também, caminhando com esse povo todo, com certeza mais de uma década, né? Eu acho que eu já estou aí com esse projeto na coordenação, né? Muito bem. Gisele, tem uma pergunta, por favor? Sim, o Marino falou em cidadania, né, os direitos da cidadania e meio ambiente. Eu queria que você explicasse um pouco mais essa conexão, professor Marino, e também falasse dessa caminhada ecológica que você faz com os nossos alunos da UEM todo ano. Tá. Bom, a questão da cidadania, a gente sempre trabalhou numa perspectiva, no senso comum do povo, cidadania é a capacidade que você tem de votar e ser votado. Então, isso se impregnou na nossa cabeça e é um conceito reducionista. Porque, na realidade, você se satisfaria com a noção, eu sou cidadão porque eu tenho a liberdade de votar e ser votado. Mas o conceito de cidadania, ele extrapola muito isso aí. A Constituição Federal apresenta no seu artigo 5º os diversos direitos civis, e ele apresenta no seu artigo 6º os direitos sociais. Então, são esses elementos, tanto os direitos civis como os direitos sociais, que vai formando o conceito de cidadania. Mas ele não basta por si só esses dois elementos, tanto os direitos civis como os direitos sociais. Porque a partir da Constituição Federal vigente, né, desde 1988, o meio ambiente foi elevado à categoria de princípio ambiental. No artigo 225, nós temos lá que o meio ambiente ele é bem de uso comum do povo, ele é essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, nós temos mais um direito agregado ao conceito de cidadania, que é o direito ao meio ambiente saudável, equilibrado, que ele possa estar apto para suprir as necessidades da presente geração, mas das futuras gerações. Então, nós temos que compreender essa amplitude do direito de cidadania, né? Então, quando nós falamos nesse aspecto, nós queremos, no nosso projeto, ter essa dimensão amplificada, porque eu não sou cidadão se numa pátria, se na minha nação é negado a possibilidade de eu ter uma vida com qualidade, com saúde, quando isso está sendo deteriorado o meio ambiente, quando as nossas florestas estão sendo suprimidas, quando as nossas áreas estão sendo poluídas, enfim, o nosso ambiente está nocivo para a nossa sobrevivência. Eu não posso me considerar um cidadão numa pátria dessa forma, né? E é óbvio que cidadania importa também deveres. E é por isso que o próprio artigo 225, ele estabelece que incumbe ao poder público, mas também a cada um de nós, brasileiros e brasileiras, que nos entendemos como cidadão e cidadã desse país, o dever de preservá-lo. E quando esse dever de preservação, de proteção, não está sendo cumprido por nossas autoridades e pelos indivíduos, cabe a nós, dentro do processo de organização, exigir que esse direito seja respeitado. Daí porque nós falamos que cidadania é o oposto de acomodação, de
Porque cidadania nós temos que participar e lutar. É um pouco isso que o projeto quer através da sua educação ambiental. Cidadania é ação, né, professor, então, né? Então, Então, aí eu fico imaginando aqui, porque quando a gente fala em cidadania, o senhor já citou a questão do voto, a impressão é que eu só tenho o voto para ser cidadão. E também isso é responsabilidade de instituição ou de governante. Mas o meio ambiente é aqui na minha casa, é a pilha, é o lixo, é a sacolinha. Ou seja, aí vai a minha pergunta. É de responsabilidade minha, pessoal, do senhor pessoal, da professora Gisele pessoal, cuidar desse meio ambiente? A gente tem que desmistificar essa questão de que meio ambiente é responsabilidade de governante, de instituição? Que eu, como cidadão, indivíduo, posso fazer isso? Mas, Marcelo, esse é o grande elemento que está previsto na Constituição Federal, porque quando ela constitucionalizou o meio ambiente e trouxe a categoria de princípio, princípio é algo que informa todos. É algo que está assim a nos orientar. Então, significa dizer, então, que essa letra posta na Constituição Federal, que é a nossa principal lei do nosso país, ela não pode ser considerada uma letra morta ou sem efeito. Na verdade, nós temos que dar vida todos os dias, a todo momento, pelo que está dito nesse artigo ou na Constituição Federal. Então, eu digo a você o seguinte, embora nós tenhamos, como destinatários dessa obrigação de cuidar o meio ambiente, o poder público, porque, de fato, ele reúne, ele arrecada recursos, ele que trabalha no plano macro, mas isso, em hipótese nenhuma, nos libera de não fazermos a nossa parte, enquanto indivíduo, enquanto coletividade. É nesse sentido que está a grande, eu diria para você, a grande importância desse artigo é o envolvimento. Quando eu não me envolvo nas coisas da minha terra, nas coisas do meu pedaço, não envolvo nas coisas que envolvem a minha cidade, o meu país e o meu planeta, as coisas vão ficar ruins, né? Logicamente, a gente vai deixar para que se instale, né, o que nós chamamos de alguns alcunhas hoje dado, que é muito desgoverno na área ambiental, desministro na área ambiental, ou seja, nós temos que ter cuidado, e nós precisamos de participar ativamente. E aquilo que você falou é verdade. Eu posso começar no micro. Posso começar no meu ambiente familiar. Entendeu? E a partir daí eu posso expandir. É nesse sentido que está a grande característica que você muito bem relembrou aí, Marcelo. Bacana, professor. Professora Gisele, vamos continuar essa conversa. Tem uma pergunta, por favor. Professor Marina, no projeto Direito da Cidadania e Meio Ambiente, você explicou tão bem, né, a conexão entre cidadania e meio ambiente, nós temos mais participantes do Departamento de Direito Privado e Processual, que são professores, e temos acadêmicos também. Conta para nós, quem participa do projeto? O projeto, então, a característica principal dele é que foi gestado no centro, o nosso centro, né, o CSA, mas ele está vinculado ao departamento do qual eu participo. E, então, num primeiro momento, a grande massa de pessoas que são dirigidas esse projeto são para os alunos da universidade, né, os acadêmicos e acadêmicas, né? Então, ele está voltado nesse aspecto. Agora, é óbvio, na medida em que você tem um coletivo de pessoas que passam a participar do projeto, você tem que ter pessoas que possam auxiliar nesse trabalho. Então, o projeto, ele não é de uma pessoa só, ele é de várias pessoas. Neste momento, eu estou coordenando, né? Mas outros já passaram antes de mim e coordenaram o projeto. E nessa caminhada, nesse exato momento, nós estamos com o professor Alaércio Cardoso, todos conhecem, uma figura muito carismática e significativa para todos nós, né, como referencial. Tem o Silvio Fasoli, um professor dinâmico, cunhado para essas questões ambientais, processuais do ambiente. Bacana. Então, e tem um pouco, e eu que eu posso dizer assim, que eu sou uma pessoa muito apaixonada por essas questões ambientais, né, que quando você falava, se o professor não se empolgar, a gente vai até 40, né? Mas eu consigo me empolgar, porque essa questão de meio ambiente é algo muito significativo, né? E aí, então, a gente forma uma equipe muito legal, né? Nesse aspecto aí. Então, hoje, o projeto, nós tocamos em 3 professores. Eu, como coordenador, o Alaércio e o Silvio como membros do projeto.
Muito bom. Professor Marino, a gente abrindo ou pesquisando nas páginas da Universidade Estadual de Maringá, a gente coloca o projeto de extensão Os Direitos de Cidadania e do Meio Ambiente que o senhor coordena, e ele já nos remete também ao programa Proação Ambiental da Universidade Estadual de Maringá. Fala um pouco desse Proação Ambiental, como é que isso funciona e como é que o projeto de extensão está atuando junto, ou está posicionado junto ao Proação Ambiental, por favor. Ok. A universidade possui um programa chamado Proação. Né? Hoje está passando por um processo de reestruturação, porque, de certa forma, a pandemia nos pegou de cheio e a gente não está muito acostumado a se apartar do convívio, né, de pele a pele, olho no olho, e aí a gente está agora num processo de reestruturação. Mas o Proação, que ele é um programa, digamos, guarda-chuva, ele acolhe sobre a sua proteção vários outros programas. No nosso caso, o que nós detectamos é que na Universidade Estadual de Maringá existia vários segmentos e próprias pessoas atuando na área ambiental, mas de forma desgarrada, cada um no seu nichozinho e tal. Uhum. Então, quando nós, em 2010, resolvemos criar o Proação Ambiental, foi nessa perspectiva de ter um espaço onde todas essas expressões que cuidam do meio ambiente pudessem se articular, pudessem conversar, e nesse aspecto planejar conjuntamente e executar conjuntamente. Mas o grande mote também foi o seguinte: quando as coisas dão certo, a gente aplaude, sorri, comemora junto. Mas quando não dá, que a gente possa se abraçar e chorar conjuntamente. E foram muitas vezes que nós choramos, porque não é fácil levar a temática ambiental, porque ela sempre foi tratada como ao reboque de todas essas questões, quando a gente sabe que ela é de primeira ordem, de primeira grandeza. Mas foi justamente em 2010, quando se compôs o Proação Ambiental, foi na perspectiva que a gente queria, e já começamos a discutir na época, a criação de uma política ambiental para a instituição. Então, foi em 2010 que nós criamos o Proação, e a partir do Proação Ambiental, nós fizemos a primeira semana ambiental. E nessa semana ambiental, nós tiramos uma carta ambiental que dirigimos para a reitoria naquela oportunidade, e ali exigimos, dentre vários pontos para cuidar do ambiente da universidade, exigimos ali a possibilidade da criação da política. E esse processo circulou, foi adiante, e hoje podemos comemorar que a instituição de Maringá é uma das poucas instituições que possui internalizada a sua política ambiental, que espero que ainda nesse programa a gente possa trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Né? Muito bom, bacana. Você está ouvindo pela UEM-FM o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Hoje estamos recebendo o professor Marino Elígio Gonçalves, do Departamento de Direito Privado e Processual da UEM. Ele coordena o tema do nosso programa, o projeto de extensão Os Direitos de Cidadania e do Meio Ambiente. Você participa no 999-21-47-77. Nosso programa está também, além da UEM-FM, ao vivo, no 106,9, no Facebook da rádio e no nosso canal do YouTube. Professora Gisele, por favor, mais uma pergunta para o nosso convidado. Sim, professor Marino, Parque do Cinquentenário é uma unidade de conservação importante aqui de Maringá e cuja administração foi cedida à Universidade Estadual de Maringá recentemente. Como é feita essa administração pela UEM, professor Marino? Olha, essa é uma questão, professora Gisele, muito interessante. E é uma pena, porque, de fato, a gente precisava de muito esforço coletivo para tocar esse projeto adiante, né? O Parque do Cinquentenário é uma unidade de conservação municipal, a classificação dela é Parque Municipal, e ela foi, num processo de negociação, em 2003, veja bem, foi passada para a universidade como um processo de concessão de direito real, não é? E de lá para cá, a gente tem enfrentado uma dura batalha, né? E a universidade designou aqui a professora Ana Lúcia Olivos Rosa, lá da Biologia, junto com um grupo, né, que é o ProEducom, para trabalhar nessa perspectiva de dotar aquele espaço como um espaço interessante de articulação e também um espaço
de pesquisas, né, envolvendo ali, que a gente poderia estar levando os nossos acadêmicos, enfim, para aquela área. Mas, por conta de umas questões burocráticas e, eventualmente, também por conta de alguns respingos políticos entre a administração municipal da época e o governador da época, nós não tivemos aí um repasse de um recurso que era decorrente de uma multa ambiental que o IAP, na época, hoje o IAT, havia concedido, né, para a instituição, para dotar ela de mecanismo de sua proteção, com cercamento e eliminação de espécies invasoras, manutenção da área, impedir que haja o despejo de lixo, tá? Enfim, mas não conseguimos por conta desses entraves. O projeto, então, se debateu um pouco, né? Nós orientamos os nossos alunos acadêmicos a discutir um pouco essa unidade. E, a partir daí, passamos por um processo de discussão, qual a importância de você ter uma unidade de conservação? Qual a importância de você ter uma unidade de conservação na sua cidade? Qual a importância de você cuidar dessa unidade de conservação? E foi esse um pouco que nós nos propusemos a discutir com a comunidade do entorno, que são as pessoas que estão ali mais próximas e que ela pode exercer também esse papel de cuidar daquela área, mas também ela exige que aquela área seja cuidada e seja também devolvida para eles como um espaço bom, agradável, e que possa se acessar através de trilhas interpretativas e tal, enfim, nesse sentido, né? Então, foi mais como um chamamento para a sociedade que nós fizemos esse trabalho. Desse trabalho resultou num material, esse material foi divulgado, está sendo divulgado, e também nós, no dia, nós fizemos lá um domingo no parque, né? Foi que a estrutura da universidade foi para lá, a gente mobilizou boa parte do povo ali, né? E a população também se achegou. Então, foi um dia maravilhoso, em que a gente se relacionou muito, sabe? Então, é um pouco nesse sentido aí que a gente traria da importância de se ter o cuidado daquele Parque do Cinquentenário, que é uma área que está aos cuidados da universidade, né? Muito bom. Professor Marino, lendo o material de divulgação, um dos pilares do projeto está dizendo que o projeto de extensão Os Direitos de Cidadania e Meio Ambiente, ele está empenhado no processo de transformar a UEM, a nossa instituição, numa primeira universidade pública estadual sustentável. Se a gente observar, recentemente foi divulgado um ranking em que 38 universidades, apenas 38 universidades brasileiras, estão listadas no Green Metric World University Rankings 2020, pesquisa internacional elaborada pela Universidade da Indonésia, que aponta as universidades mais sustentáveis do mundo. Como tem a sustentabilidade? Como um dos seus pilares, a Universidade Estadual de Maringá está entre as instituições ambientalmente responsáveis. Hoje, para as pessoas que nos ouvem, que nos veem, a UEM ocupa a 28ª posição no Brasil e a posição número 75 na América Latina. Diante destes números, desses dados, eu gostaria que o senhor comentasse. A Universidade Estadual de Maringá está fazendo o dever de casa quando se fala em política ambiental, professor Marino? É aceitável, são aceitáveis esses números? Marcelo, essa pergunta é muito interessante, porque isso já mostra o comprometimento que a nossa universidade está tendo com a questão ambiental. Alguns anos atrás, Marcelo, a nossa universidade não aparecia em nada. Era totalmente esquecida nesse quesito sobre a questão ambiental, embora sempre tenha sido muito bem classificada nas produções científicas, muito mesmo. Mas quando se tratava da questão ambiental, ela era invisível. Mas aqui, lembra que eu falava de 2010? Por quê? Porque nós fizemos, quando o procedimento que a gente buscou a criação de uma política ambiental, nós, através de todos os segmentos que compõem o Proação, nós fizemos diversos levantamentos e nós aqui chegamos a um grande passivo ambiental da instituição. Nós não cuidávamos da nossa questão da energia, nós não cuidávamos da questão da água, nós não cuidávamos da questão do meio ambiente, o lixo, a dengue proliferando por tudo quanto é lado aqui nessa universidade. Nós não tínhamos esse comprometimento de destinar o nosso resíduo sólido
adequadamente nas lixeiras com a separação do lixo. Quer dizer, nós sempre tivemos esforços por vários segmentos nessa universidade, mas, de certa maneira, também um pouco dissociado da reitoria, da direção, da alta direção. Então, quando nós buscávamos aquela ideia de nós criarmos uma política ambiental, essa política era da instituição e não de quem ocupa o cargo de reitor ou reitora. Percebeu, então, a sintonia? Então, foi nesse aspecto aí que tudo ocorreu e foi um processo árduo, longo, de grandes discussões. Nós trouxemos gente de tudo quanto é lado, especialistas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Nordeste, tudo aqui para discutir sobre a sustentabilidade da universidade. E nós chegamos à conclusão, porque aí havia uma dicotomia, havia uma contradição brutal, porque nós chegamos à conclusão que a universidade, como um dos seus pilares, era ensinar, ou seja, promover um ensino para os nossos acadêmicos e acadêmicas de práticas socioambientais. Ou seja, que os nossos acadêmicos, ao interferirem na vida social, tivessem em mente a importância do elemento ambiental e social. Só que nós próprios da universidade, nós não praticávamos aquilo que ensinávamos. Era uma baita de uma contradição. E foi esse chamamento que a área ambiental fez e que hoje nós podemos contemplar, e vejam só, isso é muito, mas é muito significativo. A instituição ter uma política ambiental e os resultados começam a aparecer. Uhum. Esses resultados apresentados hoje, eles nos mostram que nós estamos no caminho certo, mas ainda falta muita coisa para a gente perseguir. Mas eles revelam que agora a universidade saiu da sombra na questão ambiental, e na medida que ela vai se tornando luz, ela vai se tornando referência também. Isso vai sempre empurrando ela a melhorar. Então, no início, quando nós falávamos de tornar uma universidade sustentável, soava muito como utópico, né? Mas a gente chegou à seguinte conclusão: sem utopia nós não vamos a lugar nenhum. O nosso negócio era o seguinte: bom, e como nós vamos fazer, né? Até a Helenice está aí, contamos nessa caminhada, contamos com diversas pessoas maravilhosas que, se eu for falar o nome, eu vou esquecer, mas a Catarina também, impressionante. Nós tivemos muita gente boa mesmo. E aí nós chegamos no impasse, né? Como nós vamos fazer? Aí eu me lembrei de uma frase que é de domínio público, que eu não sei quem foi, falou assim: olha, o caminho se faz caminhando. Ou seja, meus amigos, vamos começar isso aqui, vamos ver onde vai dar. E eu acredito o seguinte: olha, que hoje a universidade está no caminho certo, as pessoas estão entendendo mais a importância da internalização da questão ambiental, e isso nos traz também resultados maravilhosos, não só na qualidade do nosso ambiente, vê-lo bonito, vê-lo agradável, vê-lo saudável, mas também traz um elemento que o setor administrativo, financeiro da universidade gosta muito, né? Que traz uma economia brutal. Perfeitamente. Né? Então a gente tem que saber trabalhar nesse aspecto, né? Perfeito, muito bom, interessante mesmo. E além fronteiras, a Universidade Estadual de Maringá com essas questões. Professora Gisele, por gentileza, mais uma pergunta para o professor Marino, por favor. Sim, professor Marino, a UEM tem um comitê gestor ambiental, né? Ela tem um comitê gestor ambiental criado desde 2016 por uma resolução do Conselho Universitário, e eu queria saber como é a atuação do seu projeto junto a esse comitê gestor. Na realidade, o meu projeto, o projeto que eu coordeno, vamos melhorar isso, né? Esse projeto, ele faz parte dentro daquilo que nós chamamos do Proação. Então, dentro da configuração, é o Proação que tem uma cadeira junto ao Conselho Gestor. E, nesse momento, eu estou ocupando ela. Por enquanto, eu estou ocupando essa cadeira. Agora, o Conselho Gestor é algo fantástico, né? Ali são pessoas de alto nível de compreensão e de comprometimento com a instituição, né? Então, setores diversos, professor? São setores diversos. Nós temos representantes das diversas pró-reitorias, dentro da universidade, dos acadêmicos, que participam, têm assento, e ali tudo nós temos um processo de discussão
não é? E a partir daí de proposição. O que é que nós vamos fazer? Né? Então, nesse aspecto, são várias linhas de atuação, e é o conselho gestor da UEM que tem essa incumbência de gerir todos esses elementos. E a partir daí, quando ele delibera por criar uma determinada ação, aquela coisa ela é apresentada para a reitoria e para os conselhos superiores, e aí a gente encaminha. A ideia fundamental desse envolvimento é que nós tenhamos as discussões, considerando todas as representações da universidade, que essas discussões elas sejam encampadas, as suas ações sejam encampadas por todos, desde do principal cargo, vamos dizer assim, desde da parte superior da nossa administração, até o mais humilde trabalhador da nossa instituição tem que estar irmanado nesse objetivo. Então, o Conselho Gestor, lá a Sandra, né, que é a nossa pró-reitora e também a nossa presidente lá, e a Helenice, que é a nossa assessora ambiental, que estão à frente, juntamente com os demais colegas aí, né? A professora Helenice é nossa sócia aqui, de vez em quando a gente tem divulgado material do trabalho que é desenvolvido. Aliás, me lembro que a Universidade Estadual de Maringá teve o Pró-Resíduos, que era um programa de gerenciamento de resíduos biológicos, químicos, radioativos, que a gente divulgou muito nessa parceria. Inclusive, esse projeto da UEM, o Pró-Resíduos, gerou uma reportagem no ano de 2011 do Fernando Ripoli, lá da Rede Massa, que lhe deu o prêmio, na época, na categoria Rádio e Televisão, de prêmio Fundacim de Jornalismo, que ele usou o projeto da UEM para fazer o material de desenvolvimento sustentável. Atualmente, professor, a UEM conta com o programa UEM Recicla, que é a questão de recolhimento de resíduos e destinação para as cooperativas. Ou seja, de certa forma, a universidade tem cumprido também uma função social importante. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa parceria, do projeto que o senhor coordena, os direitos de cidadania e meio ambiente, e o UEM Recicla. Como é que eles funcionam? Atuam juntos? Sim, nós atuamos juntos, porque na realidade o nosso projeto de extensão, do qual participa o professor Laércio, o professor Silvio, eu e os nossos acadêmicos e acadêmicas, o ponto fundamental dele é de um processo de educação ambiental com participação cidadã, né? Então, foi dentro dessa perspectiva. Então, na realidade, nós praticamente nos aliamos a esse processo educacional com vistas à implantação dos elementos que compõem a política ambiental. Então, por exemplo, o Enrecicla é um dos projetos vocacionados da política ambiental. E dentro desse aspecto, nós precisamos que haja divulgação dele em todos os setores e haja compreensão de que, olha, o lixo, se tiver que ser produzido, tem que ser destinado adequadamente. Então, é por isso que, por exemplo, no nosso projeto, nós utilizamos primeiro as nossas salas de aula do curso de Direito, e os nossos acadêmicos iam dialogar, conversar com os acadêmicos, dizendo para eles, olha, vamos fazer o seguinte aqui, ó, pequenas ações que no individual, mas no coletivo eram grandes ações. Por exemplo, saindo daqui, se você produziu algum lixo, tá aí a lixeira, joga ele lá, na destinação correta, o orgânico ou o reciclado. Se você vai sair da sala, veja se as janelas estão fechadas, feche, se a luz está acesa, apague, se o ventilador desligue, feche a porta, tal, organize a sua sala, para que quando vier o pessoal nosso de apoio da limpeza, quando abrir a porta da sala do curso de Direito, se impactar, o que é isso? Não foi usada a sala. Porra, isso aqui sempre foi uma zona? Mas isso foi muito legal, sabe? Então, na realidade, o nosso projeto, porque aí a gente usa a molecada, né, a moçada, né, que aí tem uma forma de interlocução com os demais totalmente diferente do que nós, como professor, nós não temos, né? Então, o nosso projeto, ele é esse suporte do processo de educação ambiental para a implantação da política ambiental da instituição aqui.
Sensacional. Nós estamos quase passando do nosso tempo aqui, mas eu vou tomar a liberdade, porque a gente nunca tem o professor Marino Elígio Gonçalves para falar desse tema com a gente, então a gente vai mais alguns minutinhos explorá-lo aqui. A gente está falando de projeto de extensão Os Direitos de Cidadania e Meio Ambiente. Você continua participando conosco, estamos ao vivo pela UENFM, também pelo Facebook e no nosso canal do YouTube. Professora Gisele, mais uma pergunta, por gentileza. Sim, eu estou me lembrando bastante de quando as salas de aula de direito tinham esse cartaz, apague a luz, né, Marina, apague o quadro, enfim, joga o lixo no lixo, muito legal. Eu me lembrei, só não cortando, da última Copa do Mundo, em que os japoneses deram exemplo para o mundo inteiro, terminavam as partidas de futebol da seleção japonesa, todos com seus saquinhos de lixo, pondo o seu amendoim, o seu refrigerante ali e destinando para um local apropriado no estádio para reciclagem e para separação do lixo. Quer dizer, foi uma imagem que correu o mundo e ficou assim, como é que eles têm essa consciência ecológica num estádio de futebol, num país que não é nem deles, eles não tinham nem entre aspas, uma responsabilidade com isso, o pessoal que limpasse depois, né? Que coisa. Mas vamos lá, Gisele, desculpe interrompê-la. O meio ambiente é de todos, né, Marcelo? Mas a UEM, ela recentemente recebeu 4,5 milhões de reais, professor Marino, num projeto para desenvolver um projeto de eficiência energética a partir da energia fotovoltaica, que era justamente um financiamento da ANEEL e também da COPEL, que a UEM conseguiu. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre como é esse projeto de eficiência energética a partir da energia fotovoltaica, se ele já está funcionando aqui na UEM. Olha, Gisele, é impressionante. Isso nós discutimos muito também, e isso está dentro da política ambiental da universidade, a eficiência energética, assim como o uso, reuso, usos e reusos da água, né? Então, são vários elementos que estão apresentados. O da eficiência energética, ele foi bastante interessante, porque nós sempre tivemos aqui o uso de lâmpadas incandescentes e depois foram trocadas por lâmpadas fluorescentes. E geralmente essas lâmpadas fluorescentes, a gente recebia lotes doados, né? E esses lotes doados vinham muito, o que nós chamamos de chiru, né? Quer dizer, um negócio assim que não tinha muita qualidade, né? Eram pegos, assim, contrabandos e tal, né? Então, a gente trocava essas lâmpadas, era uma desgrama isso aí, porque a gente criava um passivo ambiental terrível, porque elas não duravam muito e já virava lixo. Então, isso aí para nós era uma loucura, né? E a gente sempre estava correndo atrás dos prejuízos, porque, de fato, a conta de energia elétrica, embora a universidade seja pública, importante deixar bem claro, tudo que nós usamos, tudo que nós utilizamos para que a máquina ande, tudo isso é pago. Nós temos que pagar tudo. Nós temos que pagar a luz, temos que pagar a água, nós temos que pagar, enfim, tem que pagar tudo, né? Então, a gente, nesse trabalho aí, foi que a Prefeitura do Campo, juntamente com outros agentes aí, trabalharam nesse processo e conseguiram esse recurso, e nós, então, possibilitamos aí a troca, né? Principalmente da iluminação no seu interior, né? De todas as lâmpadas por LED. Isso aí nos deu uma economia muito grande. Criamos também aqui uma central de energia elétrica dentro do campus, que isso nos ajudou bastante a diminuir muito os blackouts que tinha, né? Então, a universidade tenta fazer o seu trabalho. Agora, ela exige que nós também saibamos utilizar adequadamente esses recursos, né? Por exemplo, aquilo que nós falávamos de ao sair da sala desligar a lâmpada, parece ser um gesto trivial, mas não é não, tem uma consequência. Se no coletivo todos fizerem, isso o resultado é magnífico, né? E nós temos outras empreitadas aí que já estão sendo desenvolvidas, nossos laboratórios, como o reuso das águas, importante isso, que antes as águas eram descartadas na rede de esgoto, hoje nós temos outra destinação para ela, as nossas construções, elas estão um viés aí ambientalmente corretas, ou seja, né, nós temos uma grande preocupação com as áreas verdes na instituição, a reposição dos lençóis freáticos, por isso evitar se tornar a universidade um mero concreto. Então, estão todos esses elementos que estão sendo trabalhados aí nessa perspectiva, né? Muito bom, Marino. Tem uma outra pergunta que você já até respondeu, né? A Constituição de 38, ela fala no artigo 225 sobre o meio ambiente como um bem de uso comum do povo, né? Que todos nós temos o dever de preservar.
Eu queria só que você comentasse, eu perguntei no comecinho do programa, como é que você faz essa caminhada ecológica com os alunos da UEM, conscientizando nossos alunos a partir da entrada no curso sobre a preocupação com o meio ambiente. Legal, isso aí é a trilha ecocultural. Esse negócio da trilha é um negócio fantástico, né? E a atual reitoria colocou no plano de governo dela lá que iria viabilizar essa trilha. Então, eu estou no pé deles lá, né? O professor Júlio, o professor Ricardo, sabe que eu estou pegando no pé aí. Mas está sendo discutido, né? A professora Sandra e a Helenice, que eu falava lá da reitoria, está encaminhando esse processo da trilha ecocultural. Bom, o que consiste a trilha? A trilha é uma ferramenta de educação ambiental de grande importância, né? O que nós fizemos? Nós estabelecemos um trajeto mais curto e um trajeto mais longo, né? O trajeto mais curto, ele dá para fazer em 1 hora e 15, com tranquilidade, né? O mais longo, aí já é umas 2 horas e meia, aí é para atleta, né? 3 horas, né? Aí não dá, né? Aí o sol tá quente. Mas a ideia fundamental é o seguinte, é abrir a instituição para que todos possam conhecê-la. A gente sabe que você só cuida de alguma coisa se você conhecer aquilo que você vai cuidar. Se você não conhece, você não cuida. E nós chegamos na universidade, nós muitas vezes ficamos ali só naquele miolo, reitoria, ali na biblioteca, o RU, tal, nosso bloco, e a gente não conhece a instituição. Essa universidade é linda, essa universidade é maravilhosa, essa universidade tem espaços magníficos. Ela tem aqui museus, ela tem teatros, ela tem rádio, auditórios, ela tem... Tem rádio, tem televisão. Rapaz, essa universidade ela é magnífica, tem expressões. Sim, é verdade. Pô, nós temos aqui, para vocês perceberem a importância, nós temos um marco, uma expressão artística sobre aquele massacre do Eldorado do Carajás, é algo impressionante. Sim. Você para ali, começa a dialogar com os acadêmicos e acadêmicas, e eles percebem a riqueza que possui a nossa universidade. Mas como o tempo nosso é sempre assim, a gente não para. Então, a ideia fundamental é ter essa trilha, e ela tem uma grande sacada, né? Por exemplo, ela é para você chamar a população mesmo, é interna, mas é externa. Eu me lembro, nas mostras de profissão, quantas pessoas vêm até a universidade, mas só vai até aquele lugar e vai embora. Não, vem aqui, vamos fazer a trilha, vamos conhecer, porque aí você vai sentir mais vontade de entrar e fazer o vestíbulo e passar, né? Mas a ideia fundamental também é o seguinte, porque quando você abre a sua casa, convida as pessoas para a sua casa, você dá um jeitinho de garibar ali, né? Bota a sujeirinha para cá, dá uma limpada ali, dá uma ajeitadinha. A ideia da trilha é essa, porque como eu vou abrir a universidade, a nossa casa, para receber os nossos convidados, então a nossa universidade tem que estar muito bem cuidada, porque a gente quer mostrar coisa boa. E para mostrar coisa boa, a gente tem que participar desse processo. Compreender a importância das questões ambientais é de suma importância para que a gente mantenha um ambiente saudável, equilibrado, e vai responder positivamente ao artigo 205 da Constituição Federal. Perfeito. Eu acho que você, através disso, você desenvolve nas pessoas que visitam a afetividade. A afetividade leva atenção, interesse aprendizado, ou seja, sentimento de pertença. As pessoas vão querer cuidar disso, não é, professor? Bacana essa ideia, esse desenvolvimento. Vamos fazer a trilha. Inclusive, já inclui aí, falar para o professor Júlio e professor Ricardo, incluir na trilha do professor Marinho na rádio. Passar aqui por dentro entra aqui na rádio, sai lá na reitoria. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Professor Gisele, tem mais uma pergunta para a gente aí, por favor, para a gente encerrar? Já estourei meu tempo aqui, meu diretor já está puxando minha camisa aqui, viu, professor Marino? Mas a professora Gisele... Eu queria parabenizar você por esse maravilhoso projeto, né, Direito da Cidadania e do Meio Ambiente, e perguntar, existe material para divulgação, um site onde o pessoal pode conhecer o projeto, participar do projeto? Fala um pouco para nós sobre a divulgação. Gisele, eu falava para você que eu sou muito analógico, né? Somos. Então, esse é o detalhe. Nós não temos aí uma página, nós não temos, né? Infelizmente. Mas vai ficar um desafio aqui para nós aqui no processo. Agora, a gente tem dentro
do próprio departamento, alguns processos de divulgação, os professores, a gente divulga, né, para fazer o convite para participar, né? Então, a gente sempre procura visitar salas, né, nesse sentido aí. Agora, a gente tem publicações também, né? Uhum. E o professor Rafael agora está organizando a nossa revista lá, já está bombando, né? Então, Bacana. nós vamos também passar a publicar nela também, aí vai ajudar bem essa questão, né? Isso. Eu não sei se o Marcelo me permite, eu só Claro. gostaria de lembrar o seguinte, que nesse trabalho que a gente desenvolve, a gente conta com diversos parceiros, né? Ah, bacana. Eu faço parte também do BR Cidades, que o núcleo de Maringá, ele está aqui no projeto de extensão da universidade, né? E o BR Cidades, inclusive, que é coordenado pela professora Beatriz Fleury Silva, é nossa parceira e tem espaço de divulgação institucional diária aqui na rádio. Olha que Perfeito. bacana. Perfeito, porque a gente faz esse ponto, porque a questão ambiental está muito ligada com a sociedade, né? Claro. A sociedade tem que ser inclusiva, você tem que se sentir pertencendo a ela, como você bem disse, Marcelo. Uhum. Então, o BR Cidades, ele trabalha essa dimensão de você, ou eu, você, nós aqui, apropriarmos dos espaços, né? Exercer o nosso direito de cidadão ou cidadã, né? Para ocupar efetivamente as cidades, para que elas sejam uma cidade boa, né? Que a gente tenha mobilidade, transporte, que a definição do plano diretor, aquilo que tem se atuado. Então, tem alguns parceiros aí dentro dessa caminhada que eu também gostaria de lembrar nesse aspecto aí, né? Que bacana. Muito bem. Pois é, o papo é interessante. Olha, foram 46 minutos de uma ótima conversa, de um aprendizado aqui. A gente tem que finalizar aqui o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. É a Universidade Estadual de Maringá ouvindo a população no seu dia a dia. E nosso tema de hoje, o projeto de extensão, os direitos de cidadania e o meio ambiente. O nosso convidado, o professor Dr. Marino Elísio Gonçalves, do Departamento de Direito Privado e Processual da UEM, e ele é coordenador desse projeto. Parabéns, professor, pelo projeto. É encantador saber que dentro da nossa universidade nós temos projeto desse porte, desse nível e que pensa para a cidadania. Porque a universidade acho que tem que dar 2 diplomas para o indivíduo. Um quando se forma do curso e outro de cidadão, que ele foi bem formado aqui dentro. E esse projeto leva a isso. Muito obrigado pela presença, foi uma satisfação ouvi-lo e fica o espaço aberto aqui para divulgações posteriores e até uma possível volta no nosso programa aqui para continuarmos numa segunda parte a nossa discussão. Obrigado, professor Marino. Obrigado. Muito obrigado. Esteve conosco também minha parceira de programa e coordenadora do projeto, a professora Gisele Mendes de Carvalho, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Gisele, obrigado mais uma vez, bom final de semana. Eu que agradeço. Lembrando que o meio ambiente é importante também para a nossa saúde. Nós estamos vivendo o que estamos vivendo, Marcelo Marinho, por falta de preocupação ambiental, né, dos nossos líderes. Então, vamos cuidar da nossa casa, do nosso meio ambiente. Sexta-feira você está de volta, Gisele? Sim, Marcelo. Queria chamar o pessoal, convidar para poder assistir o nosso programa na próxima sexta-feira sobre os 60 anos do curso de Economia da UEM, curso mais antigo da UEM, que está aqui lotado no nosso CSA. Então, nós vamos conversar com a comissão que está organizando a celebração dos 60 anos do curso de Economia no ano que vem. Que legal, histórico, 60 anos do curso de Economia da Universidade Estadual de Maringá. Quantas histórias vamos contar aqui? Muito obrigado. Bom, o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania vai ao ar às sextas-feiras, ao vivo. Você está acompanhando aqui no seu radinho, às 10 horas da manhã, né? E tem 2 representações. Se você pegou só a metade do programa e não acompanhou, segunda-feira, 8 da noite e quarta-feira, 1 da tarde. E também você nos acompanha pelo Facebook da rádio e pelo nosso canal no YouTube. Nos siga nas redes sociais, tá bom? Eu sou Marcelo Henrique, na mesa de áudio na rádio esteve comigo o Everton Vieira, nas redes sociais a acadêmica de Direito da Universidade Estadual de Maringá, a Mislaine Souza, e na divulgação institucional, o André Scarati. Não se esqueça, nós estamos ainda no distanciamento, tá bom? Mantenha, portanto, o distanciamento, seja responsável, álcool gel, ao meu álcool aqui no rádio, o pessoal não tá vendo, mas no Face o pessoal tá vendo, e a máscara ainda é de uso obrigatório. Olha a minha máscara personalizada da UEM aqui, então use a sua máscara. Bom final de semana, ótimo almoço para vocês. Tchau, pessoal, muito obrigado. Cuidem-se bem. Tchau, tchau. Abraço, tchau.